Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês o que é e como calcular o EBITDA ajustado. Primeiro, para quem não sabe o que é EBITDA, tem vídeo meu falando sobre isso aqui no YouTube em algum lugar, tá? Mas basicamente, de forma direta, o que é EBITDA? É uma forma de você mensurar a capacidade de geração de caixa operacional de uma empresa, e é super comum, para quem já conhece um pouquinho mais, você ver empresas entregando uma métrica chamada EBITDA ajustado. Então é super relevante você saber o que é essa métrica e como ela é calculada e como você pode interpretar ela nas suas análises. Antes de começar aqui, é bacana você curtir os conteúdos que a gente traz no canal, ativa as notificações, segue o canal, deixa um comentário para a gente ter um incentivo correto, seguir entregando conteúdo bacana para vocês de maneira recorrente, tá? Então, usar um material de apoio aqui para ajudar a explicar para vocês, tá? Então, primeira coisa, eu quero ensinar para vocês como você calcula o EBITDA do zero, tá? De forma passo a passo. Tem uma empresa e como é que eu chego no EBITDA dessa empresa? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, quais são os demonstrativos financeiros que a gente tem que ter acesso para conseguir fazer essa conta. São dois. O primeiro deles, DRE, demonstrativo de resultado do exercício, e o segundo, o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Começando do DRE, o que eu tenho que entender, quais são os principais pontos? Então eu tenho aqui a receita, começaria na verdade da receita bruta, tira deduções e impostos, sei lá, impostos pagos sobre a receita, devoluções, você chega na receita líquida, que normalmente é o que o mercado olha, certo? Aí você tem o custo dos bens vendidos, são os custos associados à operação core da empresa, você chega no lucro bruto da empresa, certo? Aí você tira as despesas operacionais, que normalmente são despesas de vendas gerais, administrativas, de marketing, esse tipo de coisa, são despesas indiretas que a gente chama, e aí você chega aqui no lucro operacional, que é o nosso EBIT. Qual que é a tradução para EBIT? EBIT seria Earnings Before Interest and Taxes, que no Brasil a gente chama de LAGIR, né? Lucro antes dos juros e impostos. Então eu chego aqui nesse lucro operacional, aí eu tenho depois as despesas financeiras, na verdade são o resultado financeiro, tudo que, sei lá, a empresa recebeu de juro, pagou de juro, variação cambial, por exemplo, entra aqui nessa linha, certo? Eu chego aqui no meu lucro antes dos impostos. Aí eu tenho aqui uma alíquota de imposto de renda que incide sobre este valor aqui, que foi o meu lucro antes dos impostos. Aí eu pago um determinado imposto, normalmente você vai ter aqui, sei lá, 34% de alíquota, e você chega no seu lucro líquido. De maneira bem direta, simples e objetiva, isso aqui é um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício. Entendido isso, vamos entender agora o demonstrativo de fluxo de caixa. A gente tem três principais aqui, gerações ou drenos de caixa, tem que entender de uma empresa, tá? Geração de caixa operacional, que é essa aqui, geração de caixa investimentos, que é essa aqui, e geração de caixa de financiamento, que é essa terceira aqui, tá? Vamos entender rapidamente o que é cada uma delas. Então, assim, que basicamente vai mostrar o que a empresa gerou ou não de caixa em determinado exercício. Geração de caixa efetiva, relembrando que é diferente de EBITDA, tá? EBITDA é uma métrica que mostra a capacidade de geração de caixa, diferente de geração de caixa efetiva. Como é que a gente vai calcular isso aqui? De novo, disclaimer, na vida real, tanto aqui no DFC quanto no DRE vão ter outros lançamentos. Eu estou colocando aqui os principais lançamentos para tentar ser o mais didático possível para o pessoal entender. Quais são os principais lançamentos que eu tenho aqui para calcular a minha geração de caixa operacional? Primeiro, lucro líquido, que é esse mesmo aqui, ó, que a gente achou no final do DRE. Depreciação e amortização, que são as despesas não caixas que refletem aqui a perda do valor econômico de um bem tangível, no caso da depreciação, e de um bem intangível, no caso da amortização. Você nem pensa num carro, eu comprei o carro, saiu da concessionária, ele já desvaloriza, então assim, por mais que tenha tido essa depreciação no valor, eu não tenho que pagar um dinheiro para isso, simplesmente acontece, uma perda do valor econômico de um bem. Uma empresa, ela lança isso nos seus resultados para utilizar como benefício fiscal, certo? Então esse é o motivo desse lançamento, e como é uma despesa não caixa, a gente está tentando mensurar a geração de caixa efetiva, a gente tem que adicionar essa despesa de volta nessa parte quando a gente está analisando aqui geração de caixa. E o outro ponto aqui é a variação da necessidade de capital de giro. Aqui eu não vou tentar me explicar muito, só vou me estender muito, mas é basicamente o que? A variação dos ativos e passivos operacionais resulta neste valor aqui. Então tem vídeo meu explicando isso passo a passo, se quiser aprofundar, só buscar aí, tá? Mas aqui eu vou ser um pouco mais direto, e aí somando esses valores eu chego aqui na minha geração de caixa operacional deste determinado exercício. Essa é a primeira geração que a gente tem. Segundo, que a gente tem a geração de caixa de investimentos.
pode dividir em dois principais pontos. Primeiro, investimento em capital fixo, que seria, sei lá, investimento em maquinário, em terreno, em benfeitorias, esse tipo de coisa, certo? CAPEX, que a gente chama. E tem investimento em empresas, que é, sei lá, estou aumentando, estou reduzindo exposição em determinada empresa, uma controlada, algo nesse sentido. Se o valor aqui é negativo, eu estou investindo, está saindo dinheiro da minha empresa, está negativo. Se eu estou vendendo, está entrando dinheiro, então esse valor está positivo. Tá? Então, se eu somo tudo isso, eu chego aqui na minha geração de caixa de investimentos. E por fim, eu chego aqui na geração de caixa de financiamento. Tem dois principais entidades que podem fornecer o funding para uma empresa. Tem capital próprio e capital de terceiros, que é justamente isso que a gente consegue ver aqui. Você tem emissão ou pagamento de dívida, que é o quê? Fui no banco lá, os caras me prestaram uma grana, entrou a grana aqui para minha empresa, valor positivo. Estou pagando de volta aqui uma dívida que foi acordado, que eu ia pagar em X anos, estou honrando aqui esse pagamento, saindo grana da minha empresa para pagar, valor negativo. Da mesma forma que o equity, sou uma empresa que fiz um IPO, vou captar recursos no mercado, a grana que entrar de lá vai ser lançada aqui. E o inverso também é verdade. Estou fazendo um programa de recompra de ações, então tudo que eu recomprar aqui de ações vai ser lançado com um valor negativo aqui nesta parte do fluxo de caixa. E aqui você tem o dividendo pode ser considerado como pagamento de equities também, certo? Mas normalmente o pessoal ele diferencia o que é dividendo e o que é o resto para fins de entendimento, mas na prática é a mesma coisa, tá? E aí você chega na geração de caixa de financiamento. Tem outros aqui, como tudo praticamente em contabilidade, tem tudo que você não consegue explicar nas principais contas, você tem a conta outros, tá? Aqui está zerado, e aí você soma geração de caixa operacional, geração de caixa investimento, geração de caixa financiamento, você chega aqui no aumento ou queda no caixa em determinado período, você soma isso com a posição de caixa inicial anterior, você chega aqui na posição de caixa final. Então, essa introdução foi para entender os dois principais demonstrativos. Você tem que entender antes de querer calcular a EBITDA ajustada. Uma vez entendidos esses demonstrativos, como que a gente calcula o EBITDA ajustado? Primeira coisa, a gente calcular o EBITDA normal. Então, o que é EBITDA? Lembra que a gente já chegou aqui no lucro operacional? Chegou no EBIT, né? Que é o Earnings Before Interest and Taxes, lucro operacional. Então, a gente quer entender o EBITDA a partir deste valor. Tá? Então, aqui tem uma continha que facilita para você chegar nessa conta aqui do EBITDA, que é o seguinte. Vamos lá, para calcular o EBITDA, o que a gente quer mensurar, né? A capacidade de geração de caixa operacional de uma empresa. Como é que a gente faz isso? Só fazendo um disclaimer, antes de continuar aqui, esse valor estava equivocado, tá? Tava um valor aqui de 5 milhões, sei lá, bilhões, tinha que estar 792, que é exatamente esse valor aqui, tá? Então, teve um erro de digitação alguém aqui da equipe, mas enfim, o racional dos demonstrativos é exatamente o mesmo, não muda nada, tá? Só a diferença é que esse valor tinha que estar 792, muda um pouco o resultado, mas o racional é o mesmo. Vamos fazer a conta aqui do EBITDA, como é que você pode chegar no EBITDA? Tem duas formas, tá? Uma forma é você pegar lucro líquido, somar de volta o imposto de renda, porque de novo, EBITDA vem antes do pagamento de imposto, então você soma de volta esse valor. Você soma de volta a despesa financeira, porque de novo, a despesa financeira vem depois que a gente calcula o EBITDA, tá? Ele vem abaixo no DRE, então a gente soma de volta esse valor. E da mesma forma a gente soma a depreciação e amortização, que são despesas não caixa, como eu expliquei. Então você soma de volta para mensurar a capacidade de geração de caixa operacional. Essa é uma forma. Outra forma é você somar o EBIT aqui com depreciação e amortização, você vai ver que vai dar exatamente o mesmo resultado de 2,5 bi aqui. E aí de novo, olha como é interessante entender. Percebe como capacidade de geração de caixa operacional é diferente de geração de caixa efetiva operacional, certo? Então, enfim, negócio que espero que fique claro nesse vídeo, essa diferença, tá? E aí, finalmente, a gente tem aqui nosso EBITDA. Então, o que é o EBITDA ajustado? Qual que é o racional do EBITDA existir, né? O racional é que você tem uma métrica que é comparável entre empresas para você ver se o negócio é melhor ou pior, certo? Então, assim, normalmente você inclui no EBITDA itens que são recorrentes. Por exemplo, o tipo de ajuste que normalmente as empresas colocam no seu EBITDA para chegar no EBITDA ajustado, seria qual o racional? Eu adicionar ou retirar itens que talvez não são recorrentes e que estão distorcendo a minha mensuração da capacidade de geração de caixa operacional. Exemplo, impairment de ágio. O que é impairment de ágio? Eu tenho um ativo lá e aí eu tive que reconhecer uma perda no meu balanço porque ele, na verdade, valia menos do que eu tinha estimado na hora da aquisição que eu fiz, que é ágio. Ágio é a diferença do quanto eu paguei para uma empresa versus o valor de mercado da adquirida. A grosso modo, é isso. Se eu lanço um impairment, eu estou reconhecendo que, na verdade, o valor dessa aquisição, enfim, do quanto eu paguei deveria ser menos, tá? Eu lanço, normalmente isso transita no DRE como uma perda, né? Um custo, uma despesa.
Então, para eu olhar para um EBITDA ajustado, você poderia adicionar de volta esse valor para não distorcer no exercício que eu estou analisando. Esse seria um exemplo. Outro exemplo aqui, ganho ou perda na venda de ativos. Se for ganho, eu tiro o valor e se for uma perda, eu coloco. Por quê? Penso o seguinte, sou um supermercado, vendi um ativo não operacional e tive um ganho, um lucro nessa venda. Então, se eu olhar para o EBITDA considerando esse ganho, eu estou olhando para o EBITDA distorcido, porque o meu core business, como sei lá, supermercado, não é ficar vendendo terreno todo ano, e sim vender os meus produtos lá que estão na gôndola. Então, se eu considerar, não, esse lucro que eu tive na venda do terreno foi recorrente, pô, é um negócio totalmente distorcido. Então, tem que tirar esse valor para considerar no EBITDA ajustado. O inverso também é verdade. Pô, fiz a venda e tive um prejuízo, eu deveria somar esse prejuízo que eu tive no meu EBITDA ajustado para normalizar o resultado, que foi distorcido de uma maneira não recorrente, certo? Então, seria outro exemplo aqui. Remuneração de ações para executivos também é um exemplo que às vezes as empresas colocam para normalizar esse EBITDA e tornar ele comparável de repente com outras empresas do setor, certo? E da mesma forma que eu falei do ganho ou perda de venda de ativos, você tem ganho ou perda aqui em variação cambial, sei lá, não realizada, tá? Seria um outro exemplo aqui de você fazer um ajuste no seu EBITDA, então, no caso que fica um valor diferente aqui. Para finalizar o vídeo eu quero trazer um exemplo na prática. Esse aqui é o resultado de Zamp, para quem acompanha Burger King Brasil, certo? E você pode ver que eles fazem no release deles exatamente os lançamentos que a gente falou aqui, tá? Você tem aqui, ó, chega no EBITDA deles e tem vários ajustes aqui que eles fazem, só que eu acho que é importante na vida real você saber, você entender se de fato faz sentido ou não você fazer esse ajuste como eles fazem. Exemplo, outras despesas estão sendo somadas. Pô, eu gostaria, assim, o valor não é tão relevante assim, mas eu gostaria de fazer uma diligência e dizer, pô, mas que são esses outros aí? E isso mudou desse terceiro TRI de 22 para terceiro TRI de 21, sim ou não? O que são esses lançamentos? Para você realmente entender esse racional, porque eles estão basicamente dizendo que o negócio deveria ser maior, mas, pô, será que eu concordo? Somente olhando para outros não consigo saber. Custo com plano de opção de compra de ações. Beleza, esse é o ponto, aquele que eu falei da remuneração dos executivos. Acho que ok colocar esse lançamento para tornar a métrica mais comparável. Agora, despesas pré-operacionais, pô, eles estão sempre abrindo novas lojas e tudo mais. Eu entendo entender que esse é um negócio recorrente, tá? Pô, os caras vão ter despesa pré-operacional toda vez que forem abrir um restaurante novo. Então, será que faz sentido você somar isso aqui? Eu teria um pouco mais de dúvidas se faz sentido você incluir no seu EBITDA ajustado. Mesma coisa, despesa com aquisição e incorporação. Pô, eles devem estar fazendo aquisições de maneira recorrente, a não ser que seja algo estritamente pontual, acho que é ok você colocar, mas se é algo que vem acontecendo de acordo com a estratégia da empresa, modelo de negócio, aí eu teria mais cautela em incluir isso no EBITDA ajustado. Então, assim, por isso que é extremamente relevante você entender quais ajustes podem ser feitos para ver se você concorda ou não com o que a empresa está fazendo. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Quem quiser ter acesso a esse modelo aqui, clica num link que vai ter aqui embaixo para falar diretamente comigo via WhatsApp, que eu mando esse Excel para vocês, esse modelo aqui de maneira 100% gratuita, beleza? Quem curtiu o vídeo, não deixa de se inscrever aí, de seguir o canal, deixa um comentário para a gente ter um incentivo bacana e a gente entregar um conteúdo bacana para vocês, beleza? Tamo junto, um abraço, até a próxima.